Senhora Presidenta, durante o mês de maio, o Congresso Nacional vivenciou uma importante batalha travada nas trincheiras da democracia, o que é muito bom, que foi a votação da medida provisória 595 de 2012, com o objetivo maior de modernizar os portos brasileiros. Além dos trabalhos realizados pela comissão mista, que aqui eu quero elogiar, foram horas e horas de discussões para que pudéssemos finalmente decidir qual seria o melhor texto que modernizasse os portos do país. Não tenho dúvida, senhora Presidenta, de que o Congresso Nacional aperfeiçoou o texto que veio do Palácio do Planalto, que foi brilhante também a iniciativa, cumprindo assim o seu papel de refletir os anseios da sociedade brasileira. Quero aqui, portanto, cumprimentar tanto o Executivo como todos os parlamentares por esse trabalho. Em especial, rendo aqui as minhas homenagens ao relator da matéria, senador Eduardo Braga, porque as centrais sindicais e confederações, do qual eu tenho uma relação mais direta, me disseram que ele foi incansável na busca de consolidar um acordo. Enfim, foi uma árdua missão que consolidou as 645 emendas apresentadas por deputados, senadores e pela sociedade civil. Quero também cumprimentar todos os servidores do Congresso que estiveram empenhados em apoiar esse trabalho, para que a matéria, enfim, fosse aprovado a contento, especialmente, nesse caso, os consultores da Casa. A medida provisória 595 de 2012, transformada no projeto de lei de conversão número 9 de 2013, era e é absolutamente necessária para o país. Agiu bem a presidenta Dilma Rousseff, ao encaminhá-la ao Congresso, pois o Brasil e o nosso povo não podia mais esperar. É claro e evidente que um projeto de lei é sempre melhor para valorizar os trabalhos legislativos e ampliar os debates com a sociedade civil do que uma medida. Mas foi um caso de urgência, sim. E a sua não aprovação implicaria num enorme prejuízo ao país. Como é de conhecimento de todos, é frequente vermos as longas filas de caminhões à espera para descarregarem suas cargas nos postos, por exemplo, de Santos, Paranaguá, ou mesmo lá de Santa Catarina, como no Rio Grande do Sul. E isso acontece devido aos problemas que existem hoje nos nossos portos. E são basicamente 3 tipos de problema que verificamos: os de infraestrutura, os operacionais e os administrativos. Quanto à infraestrutura, o que vemos hoje, senhora Presidenta, são portos que não possuem acesso adequado, tanto para o sistema ferroviário como rodoviário. Há um estrangulamento na movimentação das cargas, seja na exportação, seja na importação, o que gera lentidão no processo. Temos também o problema do baixo calado de muitos portos, o que impede a atracação de navios de grande porte. Além disso, nossos principais portos estão localizados em zonas urbanas, e não como seria o ideal, que é uma tendência atual, não estar nos grandes centros urbanos, principalmente no centro das capitais. Vejo, por exemplo, o que acontece no Porto de Santos. A Prefeitura de Cubatão, município da região metropolitana da Baixada Santista, limitou-se por decreto o funcionamento de 2 pátios reguladores ao horário comercial das 8 às 18, comprometendo assim a logística de acesso aos terminais. Isso porque os pátios reguladores
tem 1.600 vagas estatísticas, com um giro de 3,5 mil a 4 mil caminhões durante 24 horas. Com o decreto, se perdem 14 horas de operação, com inegáveis prejuízos operacionais para o porto. A justificativa da Prefeitura de Cubatão, que é um grande centro, para a medida foi que isso reduziria o impacto das atividades portuárias no município. Se o Porto de Santos fosse do tipo que hoje os portos modernos estão aplicando, isso não aconteceria. Esses problemas de infraestrutura geram outros de caráter operacional. O elevado custo médio e a baixa produtividade. No Brasil, o custo médio é de $200 por container, um dos mais caros do mundo. Na Europa, por exemplo, o custo médio por container é de $100 e na Ásia de $75. Mesmo que os custos fossem equivalentes, nós perderíamos na produtividade, porque aqui movimentamos cerca de 20 containers por hora, enquanto os portos asiáticos, por exemplo, movimentam 100 containers por hora. Todo esse conjunto de fatores é agravado ainda pelos problemas burocráticos. Um exemplo disso é o seguinte: um comandante de navio de bandeira estrangeira que chega ao Brasil precisa entregar cerca de 190 informações para as autoridades do governo brasileiro para acontecer a entrega da mercadoria. Às vezes, a mesma informação segue em documentos diferentes para a Receita, a Marinha, a Anvisa e a Polícia Federal. Para sair do país, a situação não é diferente. Dos 13 dias da jornada de um container rumo à exportação, 6 são gastos com papelada no porto, segundo o próprio Banco Mundial. Singapura, que tem o melhor desempenho desse ranking, gasta um dia, e nós gastamos 6. Os Estados Unidos, 2 dias, e nós gastamos 6. Esse é um dos fatores que explica por que o preço para exportar um container no Brasil é mais do que o dobro do cobrado na Europa. $2.215 contra $1.028 dos europeus. Outra questão é que a tarifa portuária e arrendamento portuário são calculados sem levar em conta os custos dos portos. Esse, senhora Presidente, é um breve quadro do que vemos nos nossos portos. Hoje, um sistema antigo, cuja origem remonta a 1808, quando Dom João VI abriu os portos brasileiros às nações amigas, e que sofreu muito poucas modificações ao longo desses 200 anos. As mais recentes foram a chamada Lei da Modernização dos Portos, Lei 8.630, de 1993, e o Decreto número 6.620, de 2008, que, apesar dos seus méritos, não deram os resultados esperados, razão pela qual o governo optou, então, por editar esta medida provisória sobre o assunto. É importante destacar, senhora Presidente, que o comércio internacional do Brasil cresceu 300% entre 2003 e 2011. Contudo, nossos portos estão do mesmo tamanho que estavam há 10 anos atrás. Além disso, 90% de nosso comércio internacional passam pelos portos em termos de volume e 80% em termos de valor. Por isso, só não tivemos um apagão portuário ainda em virtude dos investimentos que foram feitos pelo setor privado nos terminais arrendados. Quero destacar também que o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada da Presidência da República, IPEA, desde 2008,
já vinha apontando os principais problemas vivenciados pelos portos brasileiros, tendo constatado que o Brasil ocupa a posição de número 123 no ranking de 134 países, no que diz respeito à qualidade dos portos. A partir dessa constatação, o IPEA elaborou um documento intitulado Mapa IPEA de Obras Portuárias, no qual identifica a necessidade da realização de 265 obras de infraestrutura portuária ao custo de aproximadamente 43 bilhões para mitigar as dificuldades do setor portuário nacional. Ciente disso, o governo federal lançou o Programa de Investimento em Logística, por meio do qual pretende aplicar 54,2 bilhões de reais para modernizar a infraestrutura do setor portuário brasileiro até 2017, que representa 10 vezes o que foi investido no setor na última década. Por sua vez, o projeto de lei de conversão número 9 procura equacionar os principais problemas apontados pelos especialistas na matéria, com o objetivo de modernizar os portos brasileiros. A partir de sua entrada em vigor, o governo vai licitar novos portos à iniciativa privada. Será um mecanismo novo para o Brasil. Inicialmente estão previstos 3 novos portos: Manaus, Ilhéus e Espírito Santo. Na Inglaterra, a maioria dos portos são privados, e Roterdã abriu seu capital no ano passado, passando a ser de economia mista. Os portos da China também funcionam sob o regime de economia mista. Então, acho que esse é o caminho que o Brasil deve e já está seguindo, acompanhando a tendência mundial do segmento. Fica aqui meus cumprimentos ao presidente Lula e à presidenta hoje Dilma, pois foi lá com o ex-presidente Lula que esse debate começou. Muito bem, senhora presidenta, o Congresso fez a sua parte, o governo está fazendo também a sua. A presidenta Dilma ainda tem um tempo, até 5 de junho, para aprofundar o debate sobre o projeto, o que deve vetar, o que não deve vetar, ou sancioná-lo na íntegra. Agora, a partir da entrada em vigor da nova lei dos portos, precisamos estar cientes dos problemas e desafios a serem enfrentados para que a gente continue crescendo. No Brasil, existe uma crônica defasagem de tempo entre o governo anunciar um programa e ele efetivamente surgir efeitos. Vamos ver como será essa nova lei na prática. Estou esperançoso que vamos caminhar bem, em sintonia, empregado, empregador, sindicato dos trabalhadores, sindicatos dos empresários, respectivas federações, confederações e centrais. Um dos grandes desafios, sem dúvida, será acelerar os investimentos em logísticas de forma simultânea. De nada adiantará liberar a construção de mais terminais se não houver rotas de escoamento até os complexos marítimos, seja por meio de rodovias, ferrovias ou, como eu falava outro dia, as hidrovias. Há também o problema da armazenagem. O Brasil não tem uma capacidade estática de armazenamento de grãos, o que gera uma necessidade imediata de exportar a produção. Senhora presidenta, ou seja, muitas vezes o armazém do produtor são os próprios caminhões que transportam a safra até o porto. Com isso, não se aproveitam preços melhores de intersafra, por exemplo, e ainda se perde muita coisa no chamado transporte rápido, de medo que os produtos estraguem.
Outro problema que também precisa ser enfrentado é o chamado Porto Sem Papel, um programa do governo federal que desde 2010 vem sendo implantado nos portos brasileiros com o objetivo de reduzir a burocracia, mas, paradoxalmente, acabou criando mais burocracia e, por isso, tem que enfrentar esse debate. Isso porque os órgãos do governo ainda não estão adequadamente preparados para o programa sem burocracia, o que obriga as empresas a inserirem as informações no sistema, claro, eletrônico, e entregarem os documentos requeridos fisicamente em papel. Faz duas vezes. Senhora Presidenta, esses são alguns desafios que teremos de enfrentar. Senhoras e senhores, senadores e senadoras, porque a MP dos Portos não vai por si mesma resolver todos os problemas, embora seja, e reconheço aqui, e foi essa a linha do meu pronunciamento, um passo importantíssimo para a modernização e a competitividade dos portos brasileiros. Para finalizar, senhora Presidenta, quero destacar os expressivos ganhos obtidos pelos trabalhadores portuários que li aqui no dia da votação. Nesse sentido, primeiramente é importante destacar que o texto final do projeto de lei de conversão, número 9 de 2013, manteve a existência do órgão gestor de mão de obra, mas criou a opção para os portos privados contratarem trabalhadores por prazo indeterminado, sem a intermediação do órgão, respeitado o disposto em acordo ou convenção coletiva de trabalho, o que valoriza o diálogo entre as partes. Outro ponto importante foi a criação de um fórum permanente tripartite entre governo, trabalhadores e empresários, para as questões, por exemplo, de formação profissional, o chamado ensino técnico, e aí eu me lembro do Fundep, que está aqui para ser votado ainda de nossa autoria. Foi também estabelecida a participação de representantes dos trabalhadores e empresários no Conselho de Administração, o órgão equivalente na administração do porto. Outra conquista que merece destaque, senhora Presidenta, é que foram garantidas a renda mínima para os portuários e a aposentadoria aos 60 anos, nos casos em que o portuário não obtiver as condições mínimas para receber o benefício. Se tiver 60 anos, recebe igual. Portanto, senhoras e senhores, o Brasil e o Congresso Nacional estão de parabéns. Fizemos o nosso trabalho e continuaremos fazendo. Como sempre digo, fizemos muito, mas há muito ainda por fazer. É lógico que há ainda um longo caminho a percorrer, mas já demos o primeiro passo. Que é mostrar de forma categórica que o Brasil busca com firmeza o seu glorioso futuro. Senhora Presidenta, usando meus últimos minutos, eu não posso deixar de comentar que fiz aqui na sexta-feira um movimento de mobilização, de pressão, coordenado pelas centrais e confederações de trabalhadores de todo o país. Eu quero mais uma vez cumprimentar todas as centrais, todas as confederações, todos os sindicatos, todas as associações, o movimento estudantil que se somou, no movimento de pressão da última sexta-feira, em que houve essa mobilização nacional com greves parciais, mas importantes. Acho importante porque tem que ter coragem, tem que ousar de fazer e acreditar que pode acontecer. E foi isso que fizeram as centrais, e nós vemos que grande parte do Brasil aderiu a esse movimento. Eu sei que muitos gostam de dizer, parecia um feriado. Olha, greve é isso, greve não é só milhões na rua. Eu cansei de fazer greve quando estava na atividade sindical e dizia para os trabalhadores, querem ajudar, fiquem em casa. Não vão trabalhar nesse dia, as máquinas ficavam paradas.
O movimento, mais uma vez, no meu entendimento, surgiu o efeito, já está estabelecido na pauta dos trabalhadores que o ponto número 1 é o fim do fator, é o reajuste do aposentado, é o fim do voto secreto, é a redução de jornada sem redução de salário, é mais investimento, como os movimentos de junho e julho mostraram, na educação, na saúde, na segurança. Estamos vivendo um belo momento. Para mim, o pior dos mundos é quando que os movimentos sociais ficam anestesiados. E isso aconteceu um período. Mas que bom que a partir de junho e de julho houve essa pressão popular. O próprio Congresso avançou alguns temas e noutros não tanto, como aquela votação infeliz, como já falei na sexta passada, onde um parlamentar que vai ficar no cárcere por 13 anos foi absolvido pela Câmara dos Deputados. É lamentável e eu me lembro que mais uma vez falei aqui na sexta e reafirmo agora, uma das bandeiras para que a gente saia dessa situação quase de limbo, né? Que ninguém sabe quem, é como se tivesse um ponto obscuro no meio da caminhada da própria democracia, que é o tal de voto secreto. Esse tal de voto secreto, que é um instrumento ainda do tempo da ditadura, não tem sentido no Estado democrático de direito cada um não assumir a responsabilidade do seu voto. Nós estamos marcando uma série de reuniões, inclusive com o presidente da Câmara e do Senado, para que a gente vote de uma vez por todas o fim do voto secreto em todas as situações. Não tem explicação para motivo nenhum. Olha o que aconteceu recentemente aqui nesse plenário. Duas autoridades reconhecidas pelo trabalho que fizeram ao país no voto secreto acabaram não sendo aprovados. Veja o que aconteceu com os vetos. Teve veto que por um voto não caiu e ninguém sabe quem é quem. E veja agora na apreciação, enfim, da cassação do mandato de um parlamentar que não é nós que julgamos, o Supremo já julgou. E ele vai ter que responder na prisão pela sua conduta, enfim, e não tem sentido o Congresso não se posicionar e, pelo contrário, se posicionou de forma totalmente equivocada, deixando ainda a dúvida no ar quem foi que votou ou não pelo afastamento do parlamentar. Enfim, senhora presidente, eu termino aqui, agradeço já os 5 minutos que foi me dado, fiz o meu pronunciamento principal na íntegra e fiz um comentário rápido sobre o que aconteceu na sexta, que eu acho que é positivo. O pior de tudo é a inércia, fazer de conta que nada está acontecendo, e ao mesmo tempo falei aqui das bandeiras que o movimento sindical e social colocaram nas ruas, mas dei um destaque especial pelo fim do voto secreto. O fim do voto secreto, para mim, será um instrumento, inclusive, de combate à corrupção. Era isso, senhora presidenta, concluí o meu pronunciamento.